Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência, né? No vídeo 184. Mensagem de Leon Denis, cujo tema, né, a morte. Então, aqui, como é sequência no vídeo 184, nós observamos o que nosso irmão Leon Denis nos diz. Muitas pessoas temem a morte. Muitas pessoas temem a morte física. Não é verdade? Por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Então, além dos tabus que existe em cima do nome morte, ainda existe aquele medo, aquele receio do sofrimento. Porque as pessoas acham que um sofrimento, uma dor, a acompanha naquele momento do desencarne, né? Como muitos dizem, da morte. É natural as pessoas pensarem assim. Eu estaria assim sendo até insensível se eu não as compreendesse. É natural. Você sabe por que é natural? Porque aqueles que receberam a incumbência, aqueles que ficaram incumbidos de orientar a humanidade a respeito desses fatos, porque não deixa de ser um fato, né? Esses nada fizeram e nada fazem para desmistificar essa questão de que dor nenhuma, sofrimento nenhum, naquele momento que os olhos do corpo físico se fecham, nada lhe acontece. Esses adeptos que foram incumbidos de orientar a humanidade, nada fizeram e nada fazem até hoje, né, 2020, para orientar a humanidade. Olha, não se preocupe, porque, né, é como, por exemplo, o trabalho de um professor numa sala de aula, numa faculdade, que é preparar o aluno para aquilo que ele almeja. Então, se o professor, numa sala de aula, não prepara o aluno, é óbvio que o aluno vai sair e ele vai temer, porque ele nada
ouviu, ele não foi esclarecido a respeito de nada. Você entendeu? Então, olha só para você ver a inteligência de Leon Denis. Muitas pessoas temem a morte por causa do sofrimento físico que a acompanham. Então, olha só o que ele continua dizendo. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte. Você entendeu isso? Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte. A doença física, sim, é que é um sofrimento que acaba pela morte. Quer dizer, o resultado final de 99% de enfermidades, né? Por exemplo, um câncer irreversível, porque tem muitos que são reversíveis. Um câncer irreversível, então chega um momento que, vamos assim dizer, não tem volta mais. Então a pessoa de fato sofre as consequências, do câncer, né? Sofre a consequência da metástase, sofre as consequências das dores nos órgãos físicos onde o câncer se instala. Se é nos pulmões, ele sofre as consequências da falta de oxigênio, falta de ar. No cérebro, no estômago. Você entendeu? Que acaba resultando-se, o resultado final é a morte, é o desencarne. Mas a morte mesmo, não existe dor, não existe sofrimento nela. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que eu não posso dizer o nome, porque é falta de ética, você entendeu? Esse amigo meu, ele, às 2 horas da madrugada, ele acordou com uma forte dor no peito. Então observa para você ver. Uma forte dor no peito. E ele teve tempo apenas de dizer para a esposa dele: eu estou com uma forte dor no peito. Só que a dor era tão intensa, um infarto do miocárdio. Um infarto fulminante que levou ele ao desencarne. Já vou adiantar isso para você já. Que ele teve tempo apenas de dizer para a esposa dele. Ele acordou ela e falou para ela, falou assim, ó, eu estou com uma forte dor no peito esquerdo, né, do lado esquerdo. Aqui, gente, é o lado esquerdo meu, é porque na imagem então fica virado, né? Porque senão você vai pensar, mas ali é o lado direito dele, não. Aqui é o lado esquerdo meu. E ela pegou e falou para ele assim, você quer ir até o pronto-socorro? Não deu tempo. Porque quando ela acabou de dizer isso, ele agarrou no colchão aonde ele pôde. A dor era tão intensa. A dor
do infarto. Preste bem atenção nisso, que nós temos que separar uma coisa da outra, porque a morte não dói. O infarto é uma coisa e a morte é outra coisa. Ele se agarrou no colchão e onde ele se agarrou assim, ele juntou o colchão no peito de uma tal forma que depois os próprios bombeiros tiveram trabalho para tirar aquele colchão que ele tinha agarrado no peito. E ali a dor tão intensa e que de repente a mulher dele, não podendo fazer nada e só assistindo com os filhos, chamou os bombeiros, mas ela disse que de repente ele cessou e brum, desmaiou. Mas só que ao desmaiar, devido àquela contração, ele ficou agarrado no colchão. E a hora que os bombeiros chegaram, eles foram muito hábeis, né, muito prestativos, ele já tinha ido a óbito. E foi constatado um infarto fulminante do miocárdio, né? Como se diz, um infarto, né? Então, observe, ele sofreu no período do infarto. Ele sentiu a dor do infarto. Agora, isso é complexo. Isso é relativo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que naquele momento que sente a dor no peito, a dor vai ficando assim tão intensa que ele desmaia. Mesmo o corpo, pelo processo orgânico, entendeu? Pelo processo fisiológico orgânico, independente do espírito estar assistindo aquela dor ou não, o corpo se junta. Então, cada caso é um caso. E olha só para ver. Passado uns 2 anos, mais ou menos, eu encontro com esse amigo meu que desencarnou através do infarto. Encontrei com ele. Mas eu vou explicar, calma, gente. Eu encontrei com ele na pátria espiritual. Entendeu? Ele já estava assim recuperado, né, lúcido. Ele já tinha, assim, ele já estava consciente de tudo que tinha acontecido. Aí eu perguntei a ele, falei assim, mata uma curiosidade aqui do tonto aqui. Não, pois não. Ele chamava Juliano, esse amigo meu. Não, pois não, Luiz, o que você quer saber? Falei, no momento lá do infarto, você sentiu alguma coisa? Ele falou assim, Luiz, a única coisa que eu me lembro, eu posso ser verdadeiro com você? Eu falei, não, mas eu quero a verdade. Porque eu não aceito meia verdade, meio termo. Comigo tem que ser a verdade, porque senão eu vou em cima até descobrir. Aí eu falei pra ele assim, aí ele pegou, não, desculpa. Aí ele falou pra mim assim, falou assim, Luiz, eu me lembro que eu acordei, né, ali no corpo físico, e eu me lembro que eu acordei a minha esposa e disse a ela que eu estava com uma forte dor no peito.
E eu me lembro quando ela perguntou para mim se eu queria que ela me levasse até o pronto-socorro. E eu disse, não, não há necessidade. E eu não me lembro de mais nada, Luiz. Eu falei, então você não se lembra que você juntou no colchão e que você morreu agarrado no colchão e que deu um trabalho imenso para os bombeiros cortar aquele colchão e tirar todo aquele colchão ali do corpo físico teu? Eu falei, não lembro de nada. Isso é a mesma coisa que uma anestesia. Mesma coisa que uma anestesia. Aí eu cheguei àquela conclusão. Você que já passou por alguma cirurgia, você viu a cirurgia? Você viu os médicos operar você? Operando você? Você não viu. Ninguém vê. Pode demorar 4, 5, 6, 12 horas de cirurgia. Eu acho que tem cirurgia que demora até muito mais que 12 horas. Vou me inteirar disso, um dia eu passo essa informação melhor. A pessoa não vê a cirurgia devido à anestesia. Agora, uma coisa que você vê é a picada da agulha. Você viu como que eu sou assim, detalhista? Você vê o momento que você é levado até a mesa cirúrgica. Você vê o momento que eles, né, pica ali. Eu vou usar esses termos, porque eles têm os termos técnicos deles. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, então você há de entender isso também, né? Então, existe ali aqueles catéteres todo, né? Então, você apenas vê o momento que eles introduzem a agulha, né? Eu não sei, nem sei se é intracutânea, é um negócio assim. Não sei, ó. Eu sei, eu vou te dizer apenas. Você só sente a picada da agulha. Beleza? Daí uns 2, 3 segundos você não vê mais nada. Quando você acorda, você já está lá no quarto particular. Ou na enfermaria, tudo é a mesma coisa. Você está lá. Aí você acorda da anestesia. Você entendeu? Aí você fala para tua mulher, ou para tua esposa, ou para tua mãe, ou para o teu pai, não importa. Seja lá você quem for. Você fala assim, mas ainda não me operaram ainda? Aí é que a pessoa que está do teu lado fala assim, já operaram você, já. Ué, mas eu não vi nada. Não é o que as pessoas acabam dizendo? Ué, mas eu não vi nada. É a mesma coisa, a morte física. Você vê a picada da agulha, que é o princípio do infarto, o princípio do AVC. Você vê todo o processo do câncer. Se o câncer demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você em tratamento, para depois você desencarnar, você vê todo aquele período de sofrimento. Porque você tem que viajar, você tem que voltar, você tem que passar por químio, por radioterapia, por isso, por aquilo. Não é verdade? Isso é um sofrimento. Mas o momento, escuta só. Mas sofremos também nas doenças que nos curamos. Nós sofremos também nas doenças de que nos curamos. Você entendeu? A doença que nós passamos por ela, nós sofremos durante aquele período.
No instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca há dor. Você entendeu isso aqui, né? No momento da morte, dizem-nos os espíritos que quase nunca há dor. É um A com acento. Nunca há dor. Agora, se não tivesse acento, aí haveria dor. Você já parou para analisar isso? Por exemplo, aqui, ó. O A sem um acento. Vamos pensar assim. Nos dizem os espíritos, quase nunca há dor. Aí haveria dor, porque o A está sem um acento. Agora vamos voltar. No instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca há dor. Você observou o acento? A diferença que o acento aqui fez? Nunca há dor. Nunca há dor. Não há dor. Não há dor. Por causa do acento. Porque se ele não tivesse colocado o acento, senão, caso contrário, haveria dor. Agora, isso é muito relativo e também é complexo. Por que é relativo e complexo? Porque, além de ser cada caso um caso, tem a programação reencarnatória de cada indivíduo. Uns, às vezes, pedem para que no momento de um acidente, de uma colisão, um caminhão com outro caminhão, e que ali, um dos indivíduos, os dois motoristas morrem, mas as duas mortes ali não são iguais, porque é relativa, porque de acordo com a programação reencarnatória deles, é o que eles vão enfrentar naquele momento. Pode acontecer de um daqueles dois indivíduos ali, daqueles dois motoristas, indivíduo é com todo respeito, ter pedido para passar por aquele processo de provação, provar. Você entendeu o que significa provação? Provar. É a mesma coisa, a pessoa coloca um vinho numa taça e fala para você se quer provar um golinho. Você diz assim, eu quero provar. Aí você vai lá, um golinho. Tem uns que não conseguem, né, ficar num golinho só. Desce barris e mais barril das adegas. Ai, meu Deus do céu. Então, pode ser que aquele indivíduo ele pediu para permanecer o máximo possível ali, agregado ao corpo físico, para ele sentir as labaredas do fogo, consumindo toda a tua veste física. Mas isso porque está relacionado a problemas passados. Então é através daquela expurgação, é através daquele fogo, você entendeu? É através daquela dor que o corpo enfrenta e que ele, espírito, por estar ali consciente, enfrenta, que ele se lapida. Que é como um diamante, que se lapida mais rápido. Agora, cada caso é um caso. Não estou generalizando isso, não. Agora, para acontecer isso, bilhões para acontecer um caso desse. Porque a maioria não pede isso. Olha que a pessoa, para pedir isso aí, ele precisa ser bastante macho. Caso contrário, no bom sentido também, tá? Macho no bom sentido.
Ele precisa estar bastante preparado espiritualmente. Porque, caso contrário, em vez dele se lapidar, pode às vezes piorar o processo evolutivo dele. Então, só aqueles preparados mesmo, aqueles que se prepararam para pedir uma prova dessa. Vamos para o próximo vídeo.